Estamos entrando ao vivo novamente. Vou tentar chamar a psicóloga Bárbara novamente para ver o que se conseguimos entrar agora. Deixa eu. Bárbara, dá um oi que aí eu vou e te convido novamente. Eu acho que agora foi, gente. Oi! Ai, meu Deus, né? Que Agora sim, agora dificuldade! sim. Vai ficar ruim. Agora conseguimos entrar. Menina, Deixa que eu dar. louca. Eu tinha me visto a primeira vez, ficar refletindo, né? A luminária, porque senão eu não vou enxergar. Pois é um dilema das pessoas que utilizam óculos, Não né? é, gente? Essa Ou, hora nós usamos o óculos ou não enxergamos, né? Então aí nós ficamos com a escolha de enxergar, mas preciso aí tem o reflexo da luz da luminária. para Atrapalha poder as pessoas. muito? Tá atrapalhando Oi? muito? Tá atrapalhando Não, muito? Tem não, paciente que não gosta. não, tá ótimo. Então, da primeira vez Bárbara, que eu seja tentei, bem-vinda à nossa live, tá? obrigada. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui, viu, Kátia? Admiro muito seu trabalho, né? Venho acompanhando o seu trabalho já há algum tempo. A gente conversou, né, para poder alinhar a live e como a sua história bate com a minha, com de tantas outras pessoas. Então, eu tenho certeza que essa live aqui vai ser uma inspiração para muita gente. Esse Ai, é o que bom. objetivo. Esse é o objetivo, justamente, né? O objetivo do Instituto é aprender a levar justamente conhecimento, Uhum, levar motivação, esperança, perspectiva, né? Que até uma da nossa missão é justamente isso, por meio do aprender, porque aprender não é só na escola. Nesse momento de lives, né, nós aprendemos alguma coisa com o outro, aprendemos ouvindo numa conversa informal, então o tempo todo nós estamos aprendendo. E quando se exatamente. fala de carreira e saúde mental, envolve-se um turbilhão de sentimentos para as pessoas, né? Porque elas Uhum. ficam o tempo todo se deparam com dilemas, né? Esse emprego é para mim, mas eu preciso desse salário. Eu fico pelo salário ou eu opto por ser feliz. Eu preciso ser feliz, mas eu preciso do salário. Então, eu acredito que essas questões sejam muito recorrentes aí no seu consultório. Mas Sim. antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas te conhecessem um pouquinho. Olha, falar assim da minha história, né? Depois de escutar você falando tanto sobre a importância da gente se questionar, né? Porque na verdade é isso, a gente se conhece se questionando, até me emociona, porque a minha história é igual a de tantas outras pessoas, né? Eu trabalhei muitos anos com telemarketing e eu fui para essa área porque na verdade foi o que apareceu, né? Mais aquela coisa, né? De você começar uma profissão, de você começar um trabalho, não por escolha sua, mas porque o trabalho te escolheu. Uhum. E a minha primeira formação é marketing. Trabalhei algum tempo na área, fui muito feliz na área de marketing. Fui trabalhar depois numa consultoria de RH, tem até uma pessoa que trabalhou lá comigo, né? Eu saí, ela continuou, que é a Mônica Miguez, uma querida, uma fofa. E lá eu conheci um pouco mais sobre essa área incrível que é o RH. Depois que eu saí de lá, né, me engajei mais na instituição de ensino, onde eu estou até hoje, e fui fazer uma pós em RH para me especializar, para poder dar aula a respeito do assunto. E depois que a pós terminou, eu fui fazer psicologia, né? Que aí, depois de me questionar, depois de ficar com aqueles questionamentos na cabeça, né? Será que eu estou na área que eu gosto? Será que realmente eu me identifico com a área de marketing? Por que não, de repente, tentar uma outra área? E fui fazer psicologia. Para me relacionar melhor com os meus alunos, né? Uhum. 99% adolescentes, e assim, descobri uma área pela qual me apaixono todos os dias.
Estou concluindo uma pós em neuropsicologia, não sei se eu vou atuar 100% nessa área, eu fui fazer mais por gostar do tema, por gostar do assunto. Aí hoje eu me pego naquele lugar de que hoje eu escolho o que eu quero estudar, né? Uhum. Eu escolho o que eu quero conhecer e isso para mim é libertador, né? Então, assim, não Uhum. foi um caminho curto, muito pelo contrário. Eu tenho 46 anos de idade, tenho, nossa, nem sei quanto tempo de carteira assinada, mas também, em um momento da minha vida, eu fui prestadora de serviços sem vínculo nenhum, porque eu queria Uhum. sair da área de telemarketing. Então, assim, são escolhas que a gente faz, né? Algumas pensadas, outras orientadas e outras nem tão pensadas assim, que a gente precisa se movimentar, né? É verdade. E são os movimentos que vão nos conduzindo para o caminho que vamos colocar, que vai nos fazer mais feliz, né? E Sim, tem um ditado que diz que o caminho só se faz caminhando, né? Então, é o caminhar que aí a gente vai descobrindo e se descobrindo também. saindo do É, lugar. e você falando sobre a sua trajetória, ela é bem diversificada, bem parecida com a minha, que eu também já passei por algumas áreas, né, fora da educação. E eu queria saber se você acha que existe correlação entre a carreira e a saúde mental. Você acha que faz sentido isso? Que realmente tem uma conexão entre a área profissional e a nossa saúde mental? Elas se completam realmente ou não? Elas são separadas? Você age de maneira diferente? Então, eu acho que para a gente responder essa pergunta, né, a gente tem que pensar primeiro na nossa estrutura histórica, né, da nossa relação com o trabalho que foi construída. Vamos pegar lá da escravidão até agora, né? Então, assim, como nós somos a maioria negros, né, a gente sabe que após a escravidão, o negro ficou sem orientação e foi pegando aqueles trabalhos, né, quando se conseguia, não por escolha, mas por uma questão de sobrevivência. Então, isso vem se repetindo muito ao longo dos anos, né? Eu fiz uma divisão em relação às gerações que eu acho que isso responde melhor o seu questionamento. Por exemplo, a minha mãe tem 76 anos, né? Então eu sou filha da geração Baby Boom, né? Então é uma geração com 70 e pouco, 80 anos de idade, e que veio muito também nesse conceito de ter uma relação com o trabalho de obrigação. Então, o Uhum. trabalho é um vínculo, né, que eu tenho que manter, não porque eu gosto, não procurando prazer, não procurando satisfação naquele ofício, mas uma forma de sustentar a minha família, né? Então a gente está falando aí de uma relação que não tem nada a ver com satisfação, não tem nada a ver com orgulho para a maioria das pessoas, que somos nós. Aí depois Uhum. disso, né, vem a geração X, a qual eu faço parte, você também, e a gente começou a Uhum. construir uma outra relação com o trabalho. Eu preciso sim ter estabilidade, que era já uma referência da geração Baby Boom. Eu preciso ter sim uma estabilidade, eu preciso pagar as minhas contas, e se eu tiver um mínimo de satisfação, melhor ainda. Eu acho que é da Uhum. nossa geração que veio aquele ditado, né? A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Então a É. gente, a gente quer ser feliz. E depois disso veio a geração Y, que aí é a galera de 22, né, de 36, 22 anos, que, além da estabilidade, visa muito mais a satisfação, né, a independência financeira. E aí a gente chega na geração atual, que é a galera de 2000 para cá, que busca o quê? Satisfação e desafio, né? É aquela galerinha que já nasceu com o dedinho lá, ó, touchscreen, né, na tecnologia, e cresceu na frente da televisão jogando videogame. Então, para essa geração, o desafio, a valorização, ele é muito importante. Isso causa muito sofrimento, né? Eu tenho no consultório pacientes de 20 e poucos anos que estão estagiando e traz para mim muito esse sofrimento. Doutora, eu não aprendo nada, eu não coloco em prática, eu não me sinto desafiado, né? Aí você pensa assim, caramba, e a minha geração só queria pagar conta. E o cara quer ser, e o cara quer ser desafiado. Então, ao mesmo tempo que acaba sendo assim,
na minha opinião, né, muito libertador, porque eles já desde cedo entendem o que eles querem, né, o que eles estão buscando numa empresa. Por outro lado, também acaba sendo um sofrimento muito grande, porque essas empresas, na maioria das vezes, são geridas por pessoas da nossa idade, que entende Uhum. que está oferecendo para aquele jovem uma estabilidade, uma oportunidade de estágio, às vezes não com o desafio que ele gostaria, mas é uma porta, né? E Uhum. esse jovem acaba não tendo a paciência. Por isso que eu falo da importância da terapia, porque cada um passa por essas situações de uma forma diferente, levando em consideração muito também a orientação que tem em casa, né? Uhum. Então, é muito importante realmente a gente entender esses marcos que separam aí as gerações, para a gente poder começar a entender qual é a nossa relação com o trabalho. Então, a minha relação é uma, da minha mãe era outra, né, do filho, que talvez, né, se eu tivesse, estaria aí com 20 e poucos anos, é uma outra relação, né? Então, a saúde mental, ela entra nessa questão da gente ter resistência à frustração, né? Uhum. Entender que tem frustrações que você pode superar, que você pode ser resistente, né? Que as coisas não são para ontem. A geração de 2000 para cá tem muito isso, né? E também não esperar tempo demais, que é o nosso caso. A gente acaba se colocando muito nesse lugar de esperar, 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 e às vezes, né, o cavalo selado passa, você não monta e ele não volta mais. É verdade. E aí você falando a respeito de trabalho dessa nova geração, me fez pensar, né, que a pandemia ela trouxe um novo modelo de trabalho, que é o Sim. modelo home office. E aí, como tem sido essa questão do home office? Você provavelmente está atendendo pessoas que estão trabalhando no home office. E como as pessoas estão lidando com isso? Com o trabalho home office, né? Que é desafiador também. Então, esse jovem Eita. está querendo desafio, mas será que ele está gostando desse desafio todo? Será que, de repente, no home office, né, trabalhar em casa, ó, show de bola, poxa, não precisar pegar trânsito, será que está tão tranquilo assim para as pessoas que elas estão achando o máximo o home office? Como isso tem surgido no seu consultório, essa questão de home office? Pois é, né? O nosso home office de cada dia. Eu acho que no início, acho não, tenho certeza, né? No início, eu comecei a atender assim muito forte de março para cá, de fevereiro para cá. Então, no início, a queixa que chegava para mim era justamente isso, das pessoas conseguirem colocar limite, né, entre a vida pessoal, entre o trabalho, né, essa questão de você ficar ali confinado naquele espaço. Pessoas que moravam em kitnet, casais, né, eu tenho algumas situações, tipo, o casal morava numa kitnet, mas ao longo do dia cada um ia para um lado, né, e só se encontrava à noite. Aí ficar o dia inteiro dentro daquele apartamento, daquela kitnetzinha micro, trabalhando, né, sem opções de você de repente ventilar, de você sair fazer outras coisas, assim, no início foi bem desafiador, mas hoje eu vejo que as pessoas elas se acostumaram, né, com essa questão do home office. A minha preocupação hoje é aquelas pessoas que não vão conseguir retomar, né, ao presencial com medo mesmo. E não é só medo de contágio da Covid, é medo da vida, né? É medo de assalto, é medo de presenciar uma violência. Então, chega, assim, demandas diversas, né, dessa natureza. As pessoas, elas estão ficando com medo de sair, por causa de terem criado uma bolha, de estarem dentro dessa bolha e, de repente, não se sentirem mais protegidos fora de casa. Quem continua, né, em home office e tem uma relação tranquila com essa questão de voltar a trabalhar, o maior desafio mesmo foi demarcar aí espaços, tá? Então, aprender que de tal hora até tal hora eu tenho que trabalhar, depois eu paro, eu vou interagir com as pessoas de casa, eu vou fazer minha atividade física, né? Então, foi essa orientação que eu trouxe muito para os meus pacientes sobre a importância de você respeitar o seu limite. Senão o adoecimento ele vem mais rápido, né? Então, hoje, não chega mais para mim no consultório uma reclamação
do tipo, eu fico em casa o dia todo. Não, até porque as pessoas já estão saindo, né? Mas no início era muito isso, da importância de você encarar realmente o home office como um trabalho, onde você tem que se preparar para estar ali, você tem que levantar cedo, tomar banho, né, tomar um café, sentar e fazer o seu trabalho e levantar nas horas, né, específicas, ir ao banheiro, beber um café, enfim, e voltar para aquele trabalho. Isso foi realmente dando uma disciplina, uma rotina para os meus pacientes que traziam muito essa queixa. Porque era assim, né? Vou começar a trabalhar 8 horas, acordava 5 para as 8, jogava uma água no rosto e sentava e ficava. Falei assim, como que tu quer ter motivação assim? Não vai ter. Realmente o home office para você vai ser uma porcaria, né? E você também precisa ter essa disciplina. Mas agora não, agora as pessoas não têm reclamado muito sobre o home office, não. Ó, tem algumas questões aqui no chat, que aí eu estou retornando aqui. Beleza. A Elaine colocou que maravilha ouvir a Bárbara, olha que legal. A Vanessa colocou, professor que é assim, ganha pouco, mas se diverte. Tamo junto. A Patrícia Pereira, ela colocou, o desafio é se relacionar entre as gerações. São muitos conflitos. Aí colocou risos. A Realmente Patrícia tem é uma o filha mesmo. de 20 anos também, que é assim, é a geração 2000, né? Aquela Uhum. menina com a cabeça fervilhando de ideias e que bota em prática, né? Então ela faz rapidamente uma relação custo-benefício, né? CLT, empreendedorismo. Tem não, hein? A gente está vendo uma empreendedora por aí. A Adri Oliver colocou parabéns para você. Ai, amo, A Adriana. Elaine, a Elaine colocou também, o home office travou uma batalha com a procrastinação. Ah, uma pergunta. O home office travou uma batalha com a procrastinação? Sim, sim. Nossa, eu acho que ele não travou uma batalha, não. Eu acho que ele potencializou a procrastinação para algumas pessoas, né? Porque, assim, você procrastinar um pouquinho é normal. Todo mundo faz isso, né? Só que você tem um time interno que você entende que você precisa entregar aquela demanda, aquela tarefa. Por que que a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente tá acostumado a colocar a emoção em tudo. Então, se aquela atividade para você ela não te diz muita coisa, ela não te envolve, logo você não vai querer fazer. Mas, por exemplo, Uhum. eu vou fazer um artigo, né, para o mestrado, não é o meu caso, né, mas vou fazer um artigo para o mestrado de um trabalho que eu fiz em campo, né? É chato, mas tem emoção, porque aí você está resgatando lembranças daquilo que você fez, que você colocou em prática. Tem emoção. Agora, uma tarefa que para você não diz nada emocionalmente, você vai procrastinar. Só que aí você pega o adolescente, né? Você coloca de lado, todos nós temos, e você coloca o adulto de frente aí para dominar e te orientar, né? A gente não pode ficar se comportando como adolescente. Depois eu faço, depois eu faço. E tem aquela questão também, né, do home office, que você não tem ninguém te supervisionando, né, de certa forma. Então você se sente mais confortável para procrastinar também. Porque no ambiente corporativo, na empresa, no escritório, seja lá onde for, tem sempre alguém ali de olho. Então, você, É, mesmo que queira procrastinar, você tem um certo limite da procrastinação. Ele não chega ao extremo. Então, hoje, não, você pode falar, a internet deu ruim, não funcionou. Você pode lançar vários tipos de desculpas sim, para sim. justificar que você não executou determinada tarefa, né? Mas aí, mesmo assim, acaba se desestabilizando também o seu processo no trabalho, porque você também começa a ter seus conflitos internos. Cara, eu tenho que entregar aquilo, eu não entreguei, É, meu chefe está me é. cobrando e eu não estou dando conta. Então, tem essas questões também, né? Pois é, Kátia, muito bom você falar nisso, né? Aí a gente volta pro meu comentário anterior. Minha cunhada me mandou um beijo aqui, gente. Beijo, Mércia, obrigada. Beijo para você. Tem que mandar beijo para minha cunhada, gente. Isso é. Então, assim, eu me perdi um pouco na pergunta sobre a questão da procrastinação, né? Como eu falei anteriormente, é normal a gente procrastinar, só que assim, você que trabalha, né, com essa parte do psicopedagógico, né, que não é a minha área,
você sabe, né, essa questão do TDAH, essa dificuldade que o TDAH tem, por exemplo, de manter uma constância de uma atividade em prol de uma recompensa, né? Não tem paciência, não consegue esperar muito tempo. Só que nós não temos TDAH, a gente não tem essa demanda. Então, se eu não consigo, eu, Bárbara, não consigo me organizar para fazer uma tarefa, se de repente eu começo a pegar, né, essas válvulas de escape, tô sempre contando uma mentirinha, a internet caiu, não vai dar para poder fazer, enfim, estou sempre passando por outra responsabilidade, isso é sinal de algum tipo de transtorno, alguma deficiência, né? Então tem que tratar realmente na terapia, né? Porque assim, Uhum. por que eu não consigo fazer? Por que eu tenho esse comportamento evitativo? Né? Por que eu fujo de finalizar tarefas? Por que para mim é tão sofrido, é tão difícil? E assim, lá na terapia a gente vai entender, então, é uma dificuldade ou é falta de organização, né? Então, se eu não consigo fazer nunca aquilo, eu estou sempre procrastinando, se eu só consigo fazer com alguém aqui, ó, em cima de mim, não. Espera aí, tem alguma questão que a gente tem que tratar na terapia. Mas o que chega para mim no consultório tem muito a ver com o comportamento, tá? E quando o paciente ele tem essa dificuldade, pode ser decorrente aí, por exemplo, de uma depressão. Porque a depressão, ela faz com que a sua energia vá lá para baixo, tá? Você Uhum. simplesmente não consegue se concentrar, você não consegue se conectar, você vai ler 1000 vezes a mesma coisa, você não vai entender, né? Aí entra os fármacos para levar a tua atenção. Mas se não tem depressão, não tem TDAH, vamos ver esse comportamento. Tem alguma coisa errada. Uhum. Até agora nós falamos sobre as pessoas, né, que estão empregadas. Agora eu queria mudar um pouquinho o foco para as pessoas que não estão empregadas e que estão no processo de busca, né, de Uhum, busca de uma colocação profissional. Então, dependendo do cenário dessa pessoa, ou seja, se ela é solteira, sem compromissos, né? Responsabilidades acho que não é bom colocar, porque responsabilidade todos nós temos de alguma forma. sim, Mas se sim. ela não tem compromissos, o comportamento dela em relação ao emprego, ao trabalho, é um. Mas quando ela está desempregada, a relação dela com o emprego e o trabalho é outra questão. Porque Uhum, ela está em busca, porque ela tem pessoas que dependem dela de alguma forma. sim, sim. E aí isso gera um desequilíbrio, porque a pessoa começa a ficar mais ansiosa, porque ela precisa do trabalho para pagar um aluguel, para pagar uma luz, para colocar o alimento dentro de casa. Como manter a saúde mental nesses casos, Bárbara? Porque É. é difícil, né? Numa situação dessa, se não houverem pessoas passando por isso nos assistindo, depois nós iremos colocar no YouTube, no Facebook, ficará disponível aqui para as pessoas acessarem depois. Então, o que elas podem fazer para ir em busca dessa oportunidade sem ter uma crise existencial, sem ter questões emocionais gravíssimas ao ponto de muitas vezes paralisá-las. E É. aí elas não conseguem nem partir em busca daquilo que ela necessita, em busca da oportunidade, porque ela ficou com a autoestima destruída, ela perdeu as esperanças, as perspectivas. Então, como a gente pode, né? Aqui não é uma terapia, mas o que essa pessoa pode fazer para, pelo menos, minimizar no primeiro momento, para que ela consiga a, a seguir em busca dessa oportunidade profissional? Nossa, você foi fazendo essa pergunta, né? Foi construindo aí, foi passando um filme na minha cabeça, viu, Kátia? Eu acho que na sua também. Há 12 anos eu trabalho na mesma empresa com carteira assinada, então eu já não busco, né, uma recolocação no mercado já há algum tempo, bastante tempo. E eu venho notando, assistir uma parte da live que você fez com aquelas duas profissionais de RH, uma da Petrobras, né? A outra moça eu não me recordo. Eu quero assistir ela toda, porque inclusive ela trouxe alguns conceitos, né, sobre sistemas de busca
do candidato ideal, enfim, né, que vai buscando a partir de palavras-chave. Então, assim, a gente que dá aula de RH, né, a gente sabe que existe aí uma busca e uma preocupação muito maior que vai além do conhecimento técnico, né? Então, quando eu vou buscar um colaborador um novo colaborador para uma empresa, eu não foco só no conhecimento técnico, mas principalmente no comportamental. E eu tenho alguns pacientes que estão passando por isso, né, nesse momento de transição, tanto transição de carreira, como saindo do CLT para empreender, ou trocando de empresa, como PJ, e as ferramentas que hoje nós temos para buscar um trabalho. Então, primeira coisa, é não negar a nova realidade. Quando a gente entra numa empresa, a única coisa certa é que a gente sabe que um dia a gente vai sair, né? Então, ter uma relação realista com o mercado de trabalho. Se eu sou um profissional, eu preciso sempre entender quais são as novidades da minha área, né? A gente não pode ter preguiça. Eu já escutei no consultório assim, nossa, mas a gente nunca para de lutar, a gente nunca para de matar um leão por dia. Não, não para de lutar. A gente nunca para de matar um leão por dia. Então, primeira coisa, você ter uma relação realista com a sua área de atuação. Que você não queira ser o melhor da sua área, perfeito, é um direito seu. Mas você precisa se manter desejável ao mercado de trabalho e o conhecimento que vai te possibilitar isso. Outra coisa, né, entender quais são as ferramentas que hoje você tem, que você pode utilizar para poder encurtar, né, esse período aí da busca por um emprego. Hoje nós temos, eu conheço Headhunter, né, que é a busca pelo profissional que já está empregado, né, então aquele profissional que está buscando alguém dentro de uma empresa que o cliente ele deseja. Agora tem o Job Hunter, né, que faz uma consultoria mais específica, enfim, foi até um paciente que trouxe essa nomenclatura aí para mim. O LinkedIn também, gente, eu entro no LinkedIn uma vez na vida, outra na morte, realmente eu não tenho tempo. Esses dias eu comecei a olhar mais, depois da live que eu vi, a parte que eu vi das meninas que você convidou, e comecei a olhar mais, comecei a interagir mais. Então, não dá para você se fechar a isso. É encarar a busca por um emprego como se fosse um outro emprego, sabe? E para você ter energia, você precisa dormir bem, você precisa comer bem, de forma leve, você precisa fazer uma atividade física, tá? Quem tem uma ansiedade mais elevada, né? Porque as pessoas chegam assim, professora, doutor, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem. A partir do princípio que todo mundo tem ansiedade. Mas a minha, ela me paralisa, ela me atrapalha. Então, a sua é disfuncional. Então, como é que a gente faz para trabalhar essa ansiedade, né? Fazendo atividade para promover os hormônios do bem, né? Até anotei aqui, a gente tem a endorfina, né? A gente tem a dopamina, a serotonina, né? Então, esses hormônios a gente consegue promover através de atividades cardio, né? Que elevam aí o aceleramento, os batimentos cardíacos do seu coração. Então, uma corrida, de repente, né? Tem aquele... Ai, gente, aquele que o pessoal sobe, desce, balança a corda. Esqueci o nome desse. Ai, Zumba? É Zumba? não, não, é uma outra modalidade. O pessoal podia dar uma cola aí, né? Eu esqueci. Pois é, ninguém escreveu nada aqui. Depois Pois você. é. Tem uma Então, personal aqui que colocou. Tem uma colocou. personal aqui assistindo. Ela poderia ler, colocar aqui. Vamos ver. Se Fala pra até. mim. São vários circuitozinhos, né? A pessoa sobe no caixote, pula do caixote, balança a corda para fortalecer os braços. Eu esqueci o nome dessa atividade, eu esqueci. Tem um nome específico. Então, eleva, né? Traz CrossFit. CrossFit, isso. A Isso aí. Rafaela Sena colocou aqui. Obrigada, Obrigada, Rafaela. Rafaela. A Elaine também colocou aqui agora. Obrigada. A Diná também. Agora CrossFit. todo mundo está colocando. Que bom. Ó, Que bom. Rosiane. O pessoal está prestando Obrigada, atenção. Thay. Show, gente, obrigada. Então, a corrida, o próprio CrossFit também, então são atividades que elevam, né? Eu acredito que o CrossFit faça isso,
eleva lá o cardio do participante. Então, com isso, o que que traz? Satisfação, bem-estar, sabe? Aquela coisa gostosa de você estar fazendo uma coisa por você, você não se conecta tanto com os problemas, você acaba focando em você, na tua saúde, no seu bem-estar, e o próprio ambiente acaba provocando isso, né? Então tem que balancear. Ai, Bárbara, eu estou desempregada, não tenho dinheiro para pagar um crossfit. Vai correr na praça, vai pular corda, sabe? E se cerque de pessoas que realmente queiram o seu bem, interação com a família, com amigos, tenha uma vida social. E encare realmente a busca pelo trabalho como um outro trabalho. Tá? Essa história de. Não, não tem mais isso, né? Botar o currículo embaixo do braço e ir para o centro do Rio distribuir o currículo É, nas agências, eu né? Não fiz tem mais isso. isso. E eu fiz muito, gente. Se hoje fala assim, Bárbara, você tem que procurar emprego de novo. Eu, travei. Tem que fazer tudo de novo, porque eu já não sei mais, né? Mas é isso, né? Então, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas e as pessoas não têm que ter preguiça. O problema é esse. As pessoas têm preguiça. As pessoas querem as coisas prontas. Querem que caia no colo. Se você tem dinheiro para pagar, beleza. Então você paga alguém que faz esse corre aí para você. Mas não é a realidade da grande maioria. Então não pode ter preguiça, tá? Bárbara, a Rafaela Sena, ela trouxe, que é a escritora do livro, né, que nós fizemos o lançamento na semana passada, que é uma advogada empreendedora, amante de livros e gosta muito de Legal. escrever. Ficou muito curiosa essa live, de saber a história dela, porque no primeiro momento eu achava que ela era professora de letras e não era. Então é muito interessante Advogada. Interessante. esses empreendedorismos, né, de repente, uma área totalmente distinta da área de formação. Sim. Mas ela colocou um assunto aqui que foi bem legal, que foi um assunto que nós discutimos e que você trouxe para mim. Olha, um problema que também pode ocorrer no home office é trabalhar além do horário do expediente até o esgotamento. Eu Uhum. acredito também que há risco da síndrome de burnout. É isso? Eu falei Burnout, corretamente? burnout. Sim. No home office. Então, ela trouxe essa temática. Para quem não sabe, você poderia explicar? Eu já entendi do que se trata, algumas pessoas também já podem ter ouvido falar, mas para quem nunca ouviu falar, o que você poderia falar a respeito dessa síndrome? Pois é, né? Perfeita colocação da Rafaela, né? A síndrome de burnout, ela entrou aí no DSM, né, como um transtorno em função do trabalho, né, do acúmulo, do excesso, enfim. Eu não me lembro agora qual é o CID dela, mas é bem isso mesmo, né? Você começa a trabalhar demais, você começa a fazer uma entrega absurda para a empresa. Tem empresas realmente que não tem esse cuidado com o funcionário, não tem hora, então você começa a simplesmente a perder motivação, né? Você perde o brilho dos olhos. Então você faz aquele trabalho por fazer, sabe? E você começa a ter assim uma carga de pensamentos pessimistas muito grande. Então a gente costuma comparar, né, quem está sofrendo de burnout como se fosse um fósforo, né, que queimou todo e ele já não tem mais energia para nada. Então ele vai muito no automático. Pode ser realmente por uma insatisfação em relação à empresa, a pessoa não quer mais estar ali, mas ela se força a continuar por uma questão de compromisso, né? Pode ser realmente por uma relação desgastante com o chefe, ou com a equipe, ou por estar insatisfeito na realização daquele trabalho. Ela não quer mais fazer aquele trabalho, ela não vê sentido naquele trabalho. Então é importante a gente entender que o adoecimento não vem para todo mundo, tá? Vem principalmente para aquelas pessoas que já têm uma relação disfuncional com o trabalho, né? Não entende que o trabalho também possa ser fonte de prazer, ou que um dia foi, e que hoje em dia a pessoa não vê mais sentido. Então, se eu já estava nesse nível de desgaste, né, até menos com a empresa, o home office ele potencializa, porque eu já não Uhum. tenho mais, né, aquele escape que me relacionar com a equipe, de repente bater um papo, ter a vida social, né? Então você está ali trabalhando o tempo todo, trabalhando o tempo todo e você acaba adoecendo cada vez mais, né?
Então, existe sim uma forma da gente diagnosticar. Alguns são, a gente faz um tratamento fármaco, né? Primeiro tem que entrar com medicamento, mas em outras situações não é necessário. Eu tive um paciente que ele chegou para mim há um ano, vai fazer um ano mês que vem, que a gente começou a trabalhar, que ele veio com essa síndrome de burnout, né? Aí no início. E a gente conseguiu resolver com a terapia, né? E ficou muito claro para a gente quais eram as necessidades dele. Então, realmente, o home office potencializa pra caramba, tá? Essa história de você comer com um prato na mão e estar trabalhando, né? Não dá. Adoece mesmo. Entendi. Bárbara, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Claro. Eu acredito que seria para fazer o fechamento. Como as pessoas podem criar um equilíbrio entre carreira e saúde mental? Você, durante a live, já deu várias dicas, mas só para aquelas pessoas que chegaram agora, para elas já pegarem um gancho, caso elas estejam com exaustão mental, estejam cansadas estão trabalhando demais, além do que é o combinado normalmente, para as pessoas que estão em busca de oportunidade profissional e já estão se sentindo muitas vezes no limite. Tem pessoas que muitas vezes tá numa busca assim tão grande, a necessidade dela é tão grande que ela já está no limite. Então, o que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas para que elas possam fazer uma reflexão e, a partir daí, amanhã, né, quando elas abrirem os olhos, elas possam enxergar as coisas de uma outra forma? Pelo menos a gente vai tentar, né? Não é uma fórmula, gente, de povo, isso não existe, mas, de repente, uma palavra que você poderia dar que a pessoa, poxa, não, então amanhã eu vou levantar, amanhã eu vou dar uma volta no quarteirão. Amanhã eu vou levantar, não vou começar meu dia olhando o celular e ficar deitada, porque aí quando você vê, já passou uma hora e você continua deitado. Então, o que você poderia falar para deixar de mensagem final para as pessoas que nos acompanharam e que vão assistir a live depois? Então, né? É bem complexo. O processo terapêutico ele ajuda muito nesse caminho, né? Então, para quem de repente não pode, não tem condições de passar por uma terapia, é se olhar, sabe? É respeitar tudo aquilo que vem sentindo. Então, assim, sinais muito claros de que está na hora de você rever, né? Ou de você buscar, de repente, outro caminho, é a tua conexão com aquele ofício. Então, se de repente a tua motivação, você não está cansado, você está bem em casa, você está bem com a família, financeiramente, você também está tranquilo, né? E de repente você entende que você não tem uma conexão mais com aquele ofício, preste atenção nisso, né? Se de repente você faz as coisas, mas não faz com aquela entrega que você fazia antes, porque trabalho, por mais que a gente goste, é trabalho. Ele tem um lado bom e tem um lado ruim, como tudo. É chato fazer algumas coisas, né? Mas deve ser feito. Mas se tudo me incomoda, se eu já não me sinto mais conectado com aquilo, tem que ter uma atenção para isso aí. O que acontece, né? Eu vou trocar então de empresa, eu vou deixar de fazer isso que eu faço naquela empresa e eu vou fazer a mesma coisa numa outra empresa. Você só vai pegar o problema e vai trocar de endereço, né? Porque na verdade você não quer mais fazer aquilo, você não está mais conectado com aquilo. E quando você pensa em voltar a trabalhar, seu coração acelera, né? Você tem alguns espasmos, você sente, é, enfim, suores, né? Sem motivo aparente, são sinais de uma ansiedade em relação àquele tema, tá? Então, o voltar para aquele trabalho, voltar para aquele ofício te incomoda. Então, assim, eu gosto de fazer uma coisa, mas eu não consigo me ver vivendo daquilo. Procure entender para ver se realmente não dá para viver daquilo, né? Crie opções. Às vezes a gente fica ali insistindo por ser o caminho que a gente já conhece, mas não necessariamente é o caminho que vai trazer a nossa felicidade, a nossa tranquilidade. De repente está na hora de você buscar um outro caminho, né, Kátia? Isso aí. Buscar outro caminho.
né? Às vezes é necessário a gente buscar outro caminho. Sim, sim. Mas E não é assumir uma os decisão riscos. fácil, né? É, Não, não, não é fácil, não é fácil. Até mesmo em função daquela construção histórica que a gente tem com o trabalho, que a gente falou no início da live, né? Não dá para ignorar, não dá para ignorar. Nós somos fruto do meio, eu acredito nisso, né? Onde nós somos resultados do meio onde estamos inseridos. Então não dá para pensar diferente, porque aquilo que eu escutei, que eu cresci ouvindo, aquilo está dentro de mim, de alguma forma, né? E acaba se transformando numa crença limitante, tá? Então, eu me enxergar como uma pessoa capaz de pagar as minhas contas, de gerenciar um negócio, é muito desafiador, dá muito medo. A vida toda você foi ali funcionário, né? E pensar nessa possibilidade dá muito medo. é Então, tem que se organizar. desconstruir, né? É desconstruir, Você é desconstruir. a palavra é essa, você precisa realmente se desconstruir. Gente, isso é muito sofrido, isso é muito difícil, sabe? Eu falo também porque, embora eu esteja vinculada a uma empresa, a psicologia ela cresceu muito na minha vida e assim, vir para cá fazer live, hoje para mim é tranquilo, mas no início, nossa, era muito sofrido. Gravar vídeo, nossa, eu queria morrer, gente. Gravava 10, 20 para sair um. Né? E o filho de 8 anos, de uma amiga minha, grava um vídeo, e aí galera, tudo bem? Geração 2000, né? É 2000 verdade. é outra coisa, né? Então a gente é como se você estivesse reaprendendo, né, de novo o que você já fazia, né, há anos atrás e inserir conteúdo novo nisso também. É dolorido, mas é possível, tá? É verdade. Olha, aqui para ler algumas mensagens aqui, a Elane colocou assim, já, né? Ela gostaria que continuasse. Então, nós iremos fazer uma segunda parte dessa live, Pode ser, tô então, aí, numa ó. outra oportunidade. Tô aí. Ó, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a você, Bárbara, por ter aceitado o convite do Instituto Aprender. Ai, É uma amei, honra tê-la amei. aqui, fazendo parte do nosso grupo de parceiros que se dispõe a vir falar aqui com a gente. Nós temos recebido muitos feedbacks positivos da participação dos convidados. Que E bom, ter que você bom. aqui é uma honra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a todas as pessoas que participaram da live junto com a gente, que contribuiu com alguma pergunta, com alguma colocação, Sim, que muito obrigada mesmo, adorei. parabenizaram a Bárbara por estar aqui. Então, todas as menções no chat, né? Pena que não fica gravado, mas é importante, né? Porque eu acredito muito na educação e no aprender. E isso aqui, esse bate-papo, você está aprendendo alguma coisa, né? Sim, Então, no sim. meio de tantas fake news, de tanta notícia ruim, né? Vamos Muita coisa aproveitar vazia também na internet, as né, que não notícias contribui em boas, nada. exatamente, que podem agregar. Deixa eu ver aqui, está chegando mensagem aqui, a gente está se despedindo. A Elane colocou, belíssima troca, parabéns, Bárbara. Obrigada, Kátia, pela oportunidade de debatermos esse Elaine, um tema beijo. Obrigada de pelo tanta carinho. importância. Obrigada, um beijo também. A Rosiane colocou, adorei, vou levar para a vida cada ensinamento. Ai, que A bom. Mônica colocou parabéns, adorei. A Diná colocou excelente live. A Diná foi a que fez a live, essa live que você mencionou aqui no Eu nosso tenho que bate-papo. assistir, eu tenho que assistir direito. Não tive tempo ainda, mas vou assistir. A Rosiane colocou ansiosa para a segunda live. Em breve, Rosiane. A Rafaela, que é a escritora Escritora. do livro Elório, o Planeta Azul, ela colocou, estou buscando meu Ikigai. E aí eu já não sei pronunciar, eu pronunciei corretamente, aí eu já não sei. Na carreira de escritora. É importante para a saúde mental encontrar algo que se ama. Essa live foi excelente, muito importante para encontrarmos o equilíbrio. Parabéns. Que legal. Que bom que vocês Aí, gostaram. parabéns, parabéns, professora. O Caio colocou.
Mércia, né? Show, minha cunhada, arrasa. Ah, minha cunhada, gente. Ó, família sendo representada. É isso aí. Pessoal, muito, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Ai, obrigada Mais mais uma uma vez. vez. Gratidão por estar aqui. Um beijo enorme. Beijo, Kátia. Até Só a não sei sair próxima. daqui, gente, porque mudou o layout. Mudou o layout. Como é que sai daqui? É só fechar no xizinho? Será? Eu vou fechar aqui. Isso. Ah, Um então tá beijo. bom. Tchau, Beijo, gente. gente. Tchau. Foi um prazer, hein?